Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um ABcast, aqui é a Alana Bezerra, e esse é o podcast onde vai te ajudar a inovar, a crescer nesse mercado de cosméticos, medicamentos e suplementos. E o tema de hoje nós vamos mergulhar no mundo das cápsulas. A apresentação, um termozinho mais técnico, a forma farmacêutica mais comum, a forma farmacêutica de maior demanda dentro de farmácias com manipulação. Mas você sabe, de fato, todas as opções que tem à disposição e como cada uma pode potencializar a sua formulação? Você sabe como cada uma pode agregar ao valor final do produto? Você sabia que você pode estar usando um tipo de cápsula muito top de linha e isso pode estar impactando na tua lucratividade, no teu custo de formulação, na competitividade do produto final? Então, o tema de hoje é erro silencioso na farmácia. Você está escolhendo a cápsula errada e nunca ninguém te falou. Solta a vinheta, Matheus. E eu vou usar esse estojinho aqui da Cápsula Gel, tá? Para te explicar na prática quais os tipos de cápsula. Quem me forneceu esse estojo foi a Inove Magistral. Esse estojo é da Cápsula Gel, que é um fabricante de cápsula. E o distribuidor, né, dessas cápsulas é a Inove Magistral, tá? Então, seguindo aí o fluxo, né? Primeiramente, eu queria te falar que muitas vezes a gente acha que a gente está bombando na formulação usando a cápsula top linha de mercado, né? E na maioria das vezes, você pode estar usando uma cápsula muito boa que atenda aquele público em específico, sem necessariamente você trabalhar com a cápsula mais cara, tá? Mas antes de chegar até esse ponto, tá? Eu queria te falar que as cápsulas, porque as cápsulas elas são formas farmacêuticas tão trabalhadas. Muito prático, né? Muito prático de se manipular cápsulas, é muito prático de administrar cápsula. Então, por isso que é uma forma muito trabalhada, não só nas farmácias com manipulação, mas também nas indústrias farmacêuticas e indústria de suplementos, tá? Então, o fato é que manipular cápsulas ou produzir cápsulas como essa tem sim suas grandes vantagens, né? Primeiro, por conta da estabilidade. A partir do momento que eu adiciono um conteúdo nesse invólucro, né? O conteúdo normalmente é anidro, exceto quando o ativo ele tem uma certa higroscopicidade, então tem ali um percentualzinho de água inserido na molécula. Mas de forma geral, né, eu posso considerar o conteúdo anidro, né? Conteúdo anidro sem água, ou sem grandes proporções de água na formulação, eu consigo ter uma maior estabilidade, né? Porque onde não tem água, eu tenho um maior controle de proliferação microbiana, tá? Não preciso me preocupar com quantidades, concentrações ou grandes variações, inclusive de conservante, né? A praticidade, né, quando se trabalha, quando se compara, por exemplo, com um comprimido, né? A praticidade em termos de manipulação, em termos de produção, é muito alta. Por quê? Porque eu não preciso necessariamente comprimir. Eu vou compactar o pó, mas eu não vou comprimir o pó. Então, eu não preciso de adjuvantes como, por exemplo, um agente aglutinante, eu trabalhar com um pó muito coeso, né? Para comprimir o pó. Eu não preciso fazer teste de dissolução, por exemplo, para entender como o conteúdo está, né, fazendo a desagregação no organismo, performando no organismo, né? Porque eu sei que a cápsula ela tem a característica
de simplesmente ter esse invólucro ao redor do conteúdo, ao redor do ativo, né? Associado aos recipientes. Não vou entrar em recipientes aqui, mas o tema recipientes é muito importante. Ou se tiver vídeo disponível, porque os vídeos aqui não ficam disponíveis por muito tempo, embora tenhamos muito, mas se tiver algum vídeo disponível aqui, eu vou deixar aqui o link na descrição sobre recipiente, que é um tema assim, muito importante, tá? Então, na prática, né? Sim, a forma farmacêutica que você que é farmacêutico, você que é técnico, você que é dono de farmácia, você que é dono de uma indústria de suplementos, você, de forma geral, vai mais vir a trabalhar, certo? E é importante, né, ficar claro para você que sim, existem muitas variações de cápsula e dependendo da finalidade terapêutica, dependendo do público-alvo, dependendo de como eu quero que o ativo performe no meu organismo, dependendo do custo da formulação, eu vou escolher um tipo de cápsula apropriado. É importante você ter uma clareza sobre 2 tipos de cápsula já de cara. A cápsula dura, que é essa daqui, que contém gelatina na sua composição, e a cápsula mole, que é aquela clássica cápsula do ômega, né? Onde você aperta, ela tem uma certa flexibilidade. Ela não é dura, como o próprio nome da cápsula dessa cápsula, né, propõe. Ela não tem dureza, ela tem uma certa flexibilidade, ela não é rígida como a cápsula dura, né? Vou até deixar aqui uma imagem, a cápsula mole, né? A clássica cápsula do ômega 3. O que é que difere essa cápsula aqui para essa cápsula também conhecida como soft gel? Na soft gel, cápsula mole, nós vamos ter substâncias, né? Além da gelatina, você vai ter substâncias plastificantes, tá? Como sorbitol, glicerina. Isso vai fazer com que a cápsula ela tenha essa certa flexibilidade em relação à sua estrutura, essa que a gente chama essa moleza, né? Uma cápsula mole, tá? A cápsula dura não, né? Ela realmente é um invólucro duro, né? Se eu aperto aqui e ela estiver um pouco ressecada, ó, vai ocorrer essa fissura como essa. Note que eu tenho hiperidrose. Note que eu tenho hiperidrose. A gelatina, ela é... o que tem a ver? Mas ó, vou chegar a esse ponto. A gelatina, ela é solúvel em água, tá? Então, minha mão aqui tá suada, né? Inclusive, o clima aqui tá bem quente. O ar não tá dando conta, gente. Ó, então a gelatina, ela é solúvel em água. Então, só o fato de eu estar segurando essa cápsula aqui, ela já está se dissolvendo em minha mão, né? E mais uma diferença importante que você precisa saber entre a cápsula mole e a cápsula dura, Alana, uma pergunta que eu sempre recebo. A cápsula mole, as farmácias podem manipular aquela cápsula? Poder pode, mas não é tão, na realidade não é nada prático, né? Então, na realidade, o que acontece? As farmácias, elas, e até pequenas, médias indústrias de suplementos, elas adquirem aquelas cápsulas mole a granel, certo? E simplesmente envasam, né? Fazem um fracionamento em quantidades menores, para 30, 90 cápsulas em potinhos, para dispensar para o cliente final, certo? Essa cápsula dura, eu posso manipular líquidos, né? Por exemplo, uma vitamina D veiculada em um recipiente oleoso? Sim, pode. Como eu falei, essa cápsula, ó, que já está se rasgando aqui, ela é solúvel em água, tá? O invólucro, a gelatina é solúvel em água, então se dissolve em água. Então, eu posso trabalhar com conteúdos líquidos oleosos, lipofílicos, e ela não vai se dissolver. Tenho aqui vídeos no canal, ou tinha, né, vídeos no canal também explicando como manipular esse tipo de cápsula. Bom, gente, é até difícil fazer esse podcast em apenas 30 minutos, porque realmente é
um universo aqui que a gente pode trabalhar e explorar, né? Mas primeiro eu queria que ficasse claro para você esses dois tipos de cápsula, cápsula dura e cápsula mole, tá? Agora eu vou focar na cápsula dura. Cápsula dura, a gente tem os mais variados tamanhos da cápsula, desde a cápsula de menor tamanho, que é essa daqui. Quanto menor o tamanho, maior o número. Então, essa daqui, por exemplo, é uma cápsula de número 5. Não é tão usual trabalhar para uso humano. É mais usual trabalhar nessa cápsula para formulação, para manipulação veterinária, tá? Porque, Alana, concentrações muito baixas. Então, por exemplo, vou falar aqui de uma formulação para humano, né? Com conteúdo bem baixo. A própria do tasterida e associada à doxazosina, por exemplo. O que é que acontece? Né? Eu tenho ali concentração de 0,4 micrograma, por exemplo. Então, essa concentração, mesmo sendo bem baixa, já comporta na cápsula de número 4. Então, não tem necessidade de eu trabalhar com a cápsula de número 5, tá? Então, se você manipula ou produz só fórmulas para uso humano, e se você tem uma demanda considerável de medicamentos de baixa concentração, sim, a cápsula de número 4 já vai te atender. Eu já vi, né, farmácias que tem, eu não tenho a opto, né, não tenho o tabuleiro de número 3, eu não tenho o tabuleiro de número 4, normalmente eu uso um ou não, eu recomendo que você trabalhe com a cápsula de número 4 e a cápsula de número 3. Por quê? Porque muitas vezes ok que aquele conteúdo, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do colágeno tipo 2, concentração de 40 miligramas. Alana, por que eu vou trabalhar na cápsula de número 4, né? Se vai também comportar na cápsula de número 3. Mas na cápsula de número 3, você vai precisar de uma maior quantidade de recipiente. Tanto eleva o custo da tua formulação, Alana, esse recipiente impacta muito pouco no custo, mas você está falando aí de um pote de 30 cápsulas, vai transformar isso para centenas, milhares de cápsulas que você produz ali no mês, no ano, então já impacta no custo final. Quando você vai ver, né, tem essa visão macro, você vai ver o quanto você poderia economizar, por exemplo, com quantidade de recipientes. Então, sim, eu sempre vou optar por cápsula de menor tamanho, né? Desde que comporte aquela concentração de ativo mais uma concentração mínima de recipiente. Sim, eu defendo que sempre você deve estar usando recipiente, mesmo que seja o clássico carbonato de cálcio. Por quê? Porque, por exemplo, vou pegar o carbonato de cálcio como exemplo. O carbonato de cálcio, sim, muitas farmácias é muito comum nem usar recipiente, mas quando você adiciona um deslizante, por exemplo, estearado de magnésio, ou o próprio Celulamax, né, o Dilucap, né, hoje se trabalha com Dilucap, você já vai perceber um deslize maior no pó, né, vai ser mais fácil de encapsular, e sim, por exemplo, como extratos e minerais quelados, você trabalha com a quantidade mínima de recipiente, vai interferir na estabilidade. Então, eu defendo que, por mais que você tenha uma concentração alta de ativos ou mistura de ativos, eu defendo que você tem que trabalhar ali mesmo com o mínimo de recipiente. Eu não trabalho, né, nos meus clientes, nas minhas aulas, eu não trabalho com 0 recipientes, salvo em alguns casos bem pontuais, tá? Ok? Mas voltando para o tipo de cápsula. Então, existe essa variação no tamanho. Falei das cápsulas de menor tamanho, da número 5, número 4, mas tem as cápsulas de maior tamanho, 000, também muito focada em uso animal. Se você trabalha exclusivamente com manipulação humana, não é necessário.
tá? Mas é importante você trabalhar com a cápsula de número 00, tá? Que é a cápsula de maior tamanho e é onde se trabalha, que hoje, principalmente se é uma farmácia que trabalha muito com manipulação de suplementos, a cápsula de número 00 é uma das cápsulas que você mais trabalha, que você mais usa, né? Por que, Alana? Porque suplementos, manipulação de minerais quelatos, extratos derivados vegetais, requer concentrações elevadas, né? No caso de minerais quelatos, por exemplo, a concentração do mineral em si é baixa, mas você aplica muito fator. Então, e tem minerais aí que você aplica fator 1000, fator 100. Então, de forma geral, suplementos trabalham com cápsulas 000. Né? Tem indústria aí de suplementos, inclusive, que só tem o disco, o tabuleiro de número 00, porque é o que mais se usa, tá? A cápsula dura também tem variações relacionadas à composição da cápsula. Essa cápsula que eu mostrei aqui para vocês, por exemplo, é uma cápsula vegetal com pigmentação natural de clorofila, tá? Por que eu chamo cápsula vegetal? Porque ela é derivada de um constituinte, ela é produzida através de um constituinte chamado HPMC, tá? Ou pode ser outros constituintes, certo? Que é diferente da cápsula convencional que é produzida, assim, a maior composição desse invólucro provém de gelatina bovina mesmo, gelatina animal, tá? Cápsula vegetal não. Então, a cápsula vegetal tem aí um dos constituintes para formar esse invólucro, são derivados da celulose de forma geral, né? Um deles é HPMC. Também existe a cápsula que está super em alta, já tem uns anos, né? Que é a Tapiocaps ou cápsula. Tapiocaps, gente, é a marca, né? Lançada pela própria Capsugel, que é um dos maiores fabricantes do país. Existe só esse fabricante? Não, tá? Então, a marca é registrada da cápsula vegetal, especificamente onde um dos constituintes é derivado da goma da tapioca, né? É chamado Tapiocaps, tá? A marca registrada esse tipo de cápsula, ele tem uma grande vantagem, né? Uma cápsula muito versátil. Então, é uma cápsula dura, não possui gelatina animal, né? Normalmente a gente trabalha para pacientes com alergia, né? Eu consigo trabalhar com ela na sua forma incolor, tá? Na realidade, a Tapiocaps é essa daqui eu vou já mostrar quem é. Quem é o nome dela, tá? Nesse caso aqui, ó, cápsula incolor. Então, ela é a melhor cápsula para você trabalhar com um grupo de gestantes, pacientes alérgicos. Quando você quer usar o claim vegetal, aquele claim mais natural, porque, de fato, quando você trabalha aqui com cápsulas como essa, né, muito pigmentadas, peroladas, são lindas, né, para trabalhar com apelo de marketing, com cápsulas da beleza, enfim, são lindas, mas quanto mais pigmento, mais metal pesado, né? Os metais pesados são estratégias de fixar esses pigmentos. Então, isso daqui é para trabalhar de forma mais pontual, não dá para trabalhar com todo o paciente, tá? Voltando para a cápsula vegetal, né? Uma grande vantagem, né? Devido à sua versatilidade, você pode trabalhar na sua forma. A administração não necessariamente é só oral. Você pode usar, claro que seria de menor tamanho, a cápsula vegetal para administrar a Tapiocaps especificamente, por ela ter uma fácil dissolução. Você pode trabalhar com administração sublingual, tá? E até, gente, você pode trabalhar como alternativa a supositório, sim, para uso vaginal. Olha que interessante.
Eu gosto muito, né, quando a gente vai sugerir formulações e tudo mais, por exemplo, trabalhar com soluções de probióticos para candidíase. Então, a gente pode estar usando, ao invés do óvulo, a cápsula, tá? A tapiocaps e também o ácido bórico, também, cápsulas com ácido bórico também é uma alternativa, certo? Então, super versátil, gosto muito desse tipo de cápsula. Toda cápsula vegetal é uma cápsula derivada da goma tapioca? Nem todas. Essa, por exemplo, é uma cápsula vegetal mais convencional, certo? Outro tipo de cápsula, tá? Essa cápsula chamada DR Caps, né? Pela marca dela construída através da cápsula gel, tá? Mas o fato, né, é que é uma cápsula ácido resistente. O que é uma cápsula ácido resistente? A olho nu, você não vê esse revestimento, mas sim, ela é revestida por derivados de ácido metacrílico, tá? Que são substâncias insolúveis no pH 2. Então, em contato com o meio estomacal, tá? pH 2, ela não vai se dissolver. Então, é uma cápsula destinada para quando você vai manipular ingredientes, tá, ativos, onde você quer que atue diretamente no trato gastrointestinal, que seja liberado diretamente no trato gastrointestinal. E aí tem vários, né? A própria lactose, né? Vai depender muito do prescritor, nem vou entrar aqui na parte clínica. Os próprios lactobacilos probióticos, né, de forma geral, alguns prescritores colocam lá para ser liberado apenas no intestino. Então, em outras palavras, é uma cápsula gastroresistente ou ácido resistente, tá? Ela também pode ser classificada como uma cápsula de liberação prolongada. Mas existem cápsulas revestidas que não necessariamente vão ser 100% dissolvidas no intestino. O que é que isso significa? Essas cápsulas, elas serão dissolvidas de forma gradual, a começar desde quando a cápsula entra em contato com a cavidade bucal, começa o seu processo de dissolução, tá? De amolecimento. Mas elas demoram mais tempo que não é o caso dessa ácido resistente, tá? Elas vão demorar mais tempo para liberar o ativo. Por quê? Porque elas também são revestidas, tá? Claro que quando eu quero trabalhar com esse sistema de liberação prolongada ou sistema de liberação modificada, não necessariamente eu vou trabalhar só com a cápsula. Eu vou usar, por isso que eu falo sobre sistemas de liberação prolongada. Eu uso também recipientes que vão reter o ativo, fazer com que o ativo ele leve mais tempo para ser liberado, tá? E aí não vai haver aquele pico de concentração do ativo no sangue. Isso gera uma série de benefícios, né? Mais tempo no organismo, minimizar efeitos adversos, entre outros, tá? Existe hoje até uma estratégia que é o sistema de dupla liberação, né, que contribui também, né, com a liberação mais gradual de determinados ativos, muito aplicado, por exemplo, na manipulação de melatonina, certo? E por último, tá? O último tipo de cápsula que eu quero te trazer aqui é a Sprinkle Caps. Uma das cápsulas, existem outras, tá? E tem uma cápsula que é a Licaps, tá? Que é uma cápsula direcionada para manipular líquidos, envasar líquidos oleosos, tá? Não dá para trazer tudo aqui, mas esse é um outro exemplo. Agora, essa daqui foi uma das cápsulas, na minha opinião, mais inovadoras mesmo, junto com a Duecaps, né? Que existe a Duecaps. Mas é muito inovadora, gente, porque é também chamada de Sachet Caps. Essa cápsula, ela foi projetada para fórmulas no qual o paciente tem dificuldade de deglutição. Como assim, Alana? Não é uma cápsula, ele não vai deglutir? Não, ele não vai deglutir. Ele vai, na hora de tomar,
ele vai abrir a cápsula e dissolver o conteúdo em um líquido para ingerir. Nossa, Alana, mas por que então ele não pede em sachê? Porque, gente, o sachêzinho, o envelopezinho de sachê, ele é usado para quando você trabalha ali com concentrações altas de ativo. Se eu tenho um ativo com concentração baixinha, ele vai se perder ali naquele sachê, tá? Por mais que eu use um recipiente, uma boa base, tá? O ideal é que você realmente dispense em cápsula sachê, né? E, Alana, mas o que é que difere? Por que ela é direcionada para abrir? Eu não posso usar uma cápsula convencional? O corpo dela, ele, se você for tentar abrir uma cápsula convencional, ela tem, você vai perceber que você vai ter dificuldade para abrir, porque as cápsulas convencionais, ela tem uma dupla travinha, elas não foram feitas, ó, tô puxando aqui com muita força abrir, e elas não foram feitas para serem abertas, elas foram feitas para serem ingeridas, deglutidas, né? Então, como eu vou aplicar força para abri-la, ocorre o risco do conteúdo do pó sair do frasco onde eu quero adicionar, enfim, de eu fazer aí de ocorrer um acidente em termos de aproveitamento do pó. Então, realmente, o ideal é a Springle Caps, que ela foi projetada para ser aberta. Mas o paciente pode deglutir também? Pode, mas ela é uma cápsula com um valor agregado maior, um custo maior. Então, se for para deglutir, não faz sentido você trabalhar com ela, tá? Então, muito legal. Você abre facilmente, corpo mais longo, tá? Ela lacra bem, né? O conteúdo do pó não vaza, mas ao mesmo tempo ela é muito fácil de abrir, tá? Ok? Bom, uma vez que eu te passei aqui algumas variações de cápsula em relação à sua composição e finalidade, agora eu quero trazer aqui um assunto muito importante, tá? Perceba que eu posso trabalhar com cápsulas premium o tempo todo. Só que quando você vai colocar na ponta do lápis, isso, gente, é um case prático, tá? Eu vivi isso, né? E aí eu vou te contar uma historinha. Um belo dia, um cliente chegou para mim e falou assim, Alana, eu tô comprando 40 mil, 50 mil de cápsulas todo mês. E eu, quê? Quê? Como assim? Não, a conta não fecha. E quando eu fui avaliar, né? Isso, o dono da farmácia. E quando eu fui avaliar na prática, para quais tipos de formulações, primeiro eu fui avaliar que tipo de cápsula era essa que estava dando 40, 50 mil. Né? Então eu percebi que o valor da cápsula estava muito alto. Eu não tinha identificado qual era o tipo de cápsula, mas estava muito alto, né? E eu, nossa, muito estranho isso daí. Quando eu fui ver na prática, acho que deu uma travada, né? Quando eu fui ver na prática que tipo de cápsulas ela estava comprando, 80% das cápsulas eram cápsulas vegetais e um percentual considerável, que eu não lembro exatamente, era tapiocaps. Então, é uma farmácia que, né, trabalha com cápsula top de linha o tempo todo. E o fato é que existiam ali formulações público dentro daquela demanda que não era necessário, ele não via valor. Para ele, tanto faz, em termos de tratamento, não ia fazer diferença se era cápsula vegetal ou, inclusive, se era tapiocaps, tá? Então, muito cuidado, Farma. Eu sei que isso, a farmacêutica dela estava sempre comprando, incluindo na compra essas cápsulas e estava sempre incluindo nas formulações, né, na sua maioria, essa tapiocaps, que é a cápsula top de linha. E sim, nós como farmacêuticos, nós temos que garantir uma entrega de excelência nas formulações. Mas entenda que não é simplesmente o tipo de cápsula que vai fazer com que tua formulação performe da melhor forma. Você concorda que é todo um sistema?
eu tenho que usar o recipiente adequado, eu tenho que trabalhar uma técnica assertiva. A gente sabe que não é simplesmente adicionar o pó no tabuleiro, né? Eu tenho que trabalhar com ajuste na formulação para que eu tenha uma uniformidade de conteúdo, um processo de homogeneização do pó eficaz, tá? Então, existe todo um conjunto. Então, eu entendi a mentalidade da farmacêutica de entregar o melhor tipo de cápsula para o paciente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tornar a formulação viável em termos de custo e em termos de valor agregado. Então, se é uma formulação que tanto com a cápsula convencional quanto com a cápsula vegetal não faz muita diferença em termos de entrega, se é uma formulação que ela estava em cápsula convencional, não faz sentido eu estar incluindo a cápsula mais top de linha. Se o cliente, ele não, principalmente se o cliente ele não quer pagar por aquilo, você está entendendo? E o pior, vou te falar mais. O pior é que essa farmácia especificamente, preste atenção de farmácia que isso pode estar acontecendo com você, tá? Essa farmácia especificamente não estava cobrando pela cápsula vegetal. O que mais me doeu foi isso. As atendentes incluíam a formulação, o sistema puxava a cápsula convencional e na ordem de manipulação, o que acontecia? Eles trocavam, gente. Eles trocavam pela cápsula vegetal à mão, tá? Então, assim, por mais que eles colocassem, que o sistema incluísse direitinho, o custo da formulação ia aumentar e a formulação ia ser menos competitiva em termos de preço, sem sombra de dúvidas. E nesse caso aqui, a farmácia estava perdendo muito. Por quê? Porque ela estava vendendo algo, ela estava entregando uma formação de valor agregado 100, estava vendendo por 10. Então, estava impactando financeiramente. Olha isso, o cliente estava, o gestor estava fazendo compra de 40 mil, 50 mil pelas cápsulas e não estava vendendo na prática, né, tudo isso. Por quê? Porque estava cobrando um valor 10 vezes menor. Você está entendendo? Então, assim, no final, o que é que eu quero te falar, certo? O que é que eu quero te falar com tudo isso? Existem muitas variações de cápsula e sim, você deve entregar a melhor possível para o seu paciente, em termos, considerando variações de estabilidade, considerando variações de custo, de finalidade terapêutica, de valor agregado, tá? Mas o fato é que se o vier ali na prescrição que o paciente é alérgico, que o paciente foi uma exigência do prescritor, né? O prescritor colocar ali cápsulas vegetais ou até colocar especificamente a marca, né? Tapiocaps, se for uma cápsula sublingual, por exemplo, sim, é importantíssimo você atender a prescrição, né? E ao perfil do paciente. Inclusive, é uma característica nossa, né? É uma atribuição nossa do farmacêutico orientar o paciente. É um paciente alérgico, é um paciente a gente, você tem a obrigação de liberar em cápsula incolor, cápsula vegetal, tá? Agora, se são medicamentos convencionais, se o paciente não tem problema algum de usar cápsula, pode até ser incolor, né? O ideal é que seja incolor, o mais natural possível, mas o paciente não tem problema de usar a cápsula convencional, por quê? Né? Usar a cápsula mais top de linha, a não ser que você cobre por isso. Aí é um outro contexto. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele fala aqui nós só trabalhamos com cápsula vegetal. Por isso que nós não vamos ser o produto, nós não vamos ser a farmácia mais barata. Então, ele escolhe o cliente dele. Você está entendendo? Ele está agregando valor à farmácia dele. Nós não trabalhamos com cápsulas pigmentadas,
ou com pigmento artificial, só pigmento natural, e 100% das nossas cápsulas são vegetais. E a partir do momento que ele gera essa consciência no cliente, é outro contexto. Por quê? Porque ele está cobrando pelaquela cápsula e ele está agregando valor, está se posicionando para um determinado perfil de cliente. É outro contexto. Você está entendendo? Ok? Então, dono de farmácia, profissional da área, eu espero que você tenha tido toda a clareza sobre esses diferentes tipos de cápsula. E fica aqui, tá? A conclusão desse podcast é que você tem que usar cápsula, as mais variadas de cápsula. É interessante que você construa um valor agregado àquele produto, tá? E saiba cobrar por esse produto, tá? Então, não vá vender cápsula vegetal, uma tapioca como se fosse uma cápsula comum. Explica para o teu paciente, faz um vídeo, trabalha as suas redes sociais, os diferentes tipos de cápsula, porque de repente ele pode estar comprando um produto bem mais barato, né? Porque você não entrega preço, você entrega valor. Então é isso, espero que eu tenha esclarecido bem sobre os mais diferentes tipos de cápsula. E fica ligado, porque a cápsula não é só mais um insumo, ela é a parte essencial da performance e segurança do produto final, tá? Revise seus insumos, quais cápsulas estão sendo utilizadas, o que você está entregando, como você está comunicando, tá? Você está utilizando a cápsula mais adequada para o seu ativo e paciente? Então, deixo aqui essa reflexão. E é isso, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o teu like, a tua participação, a tua interação vai ser muito importante para nós. Você entrou aqui no nosso canal agora. Parabéns por estar aqui, tá? Seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve aqui, compartilha esse vídeo para o máximo número de pessoas. E eu te vejo no nosso próximo ABcast. Até lá. Tchau, tchau.